Que sobe, Pai amado, neste momento a tua tribuna, Pai, para trazer, Senhor Deus, a melhor porção da festa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. A tua palavra maravilhosa nos diz, Pai, João 14, 26, Pai, que através do teu Santo Espírito nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que tu tem nos dito, Pai. Nos ensina nesta noite, Pai, através dos lábios do teu servo, Pai. Ensina, Rabassone Cantaré. Pai amado, faça-o lembrar, Pai, tudo aquilo que tu falou com ele no recôndito do trovão, Pai. Ali, Pai, quando o teu amado se separou, Deus de poder e glória, e nas entrelinhas da palavra, Pai, tu formaste no coração do teu servo para trazer aos seus lábios, Pai, como tua palavra nos diz, Pai, que a tua palavra esteja na nossa boca, Pai, na tua boca, Pai amado, e no teu coração, Pai. Que, Pai amado, Deus de poder e glória, Pai, usa o teu servo para nossas vidas, Pai. Pai amado, que ele venha conhecer, agir e falar em teu nome nesta noite, Pai. Que através dessa porção que o teu servo vai trazer, Pai, não venhamos sair da mesma forma que nós entramos, Pai. Rabassone Cantaré. Prospera a tua palavra, Senhor Deus, que vai ser designada nesta noite, através da vida do teu servo, Pai. E assim como desce a chuva e a neve, ela não retorna antes que regue, fecunda e faça brotar, Pai. Pai amado, dá a semente nesta noite, Pai. Pai, dá o pão nesta noite, Pai. Porque nós necessitamos de ouvir a tua palavra. Usa o teu pequenino, Senhor. É isso que nós oramos, Pai amado, e crendo, porque oramos e cremos pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Não, deixa aqui. Eu acho que o Santo. Glória. Boa noite, graças e paz para todos. Luiz, essa atmosfera aqui, esse cardápio está melhor do que aquele giló na manteiga. Meu Deus. Obrigado, meu querido. Estou muito feliz, queridos, por estar nesse ambiente, nessa atmosfera. Eu agradeço muitíssimo a honra que meu primo Márcio me concede, juntamente com a Michele, para agradecer ao pastor Joaquim, juntamente com todo o seu ministério, pastora Fernanda, pastor João, pastor Luiz. Sim, nós temos aprendido a amar esse corpo. Podemos dizer que nós fazemos parte também dessa igreja, né? Nós estamos muito felizes. Eu estou com a minha esposa, com quem sou casado há 12 anos, e a minha esposa, a mulher mais bonita nesse recinto. Me perdoe os irmãos, a diaconisa Sabrina, juntamente com meu filho Jonatas, que está ali dormindo, daqui a pouquinho vovó hoje, está moado. Aí dá um descanso para a gente, né? Porque quando ele está bem, ligado nos 440, igual voltagens de plataforma de petróleo. Queridos, é uma satisfação muito grande. Eu trago um abraço do meu pastor Williams Fazlene. Quando eu estive aqui no ano passado, eu estava congregando em Rio das Ostras, eu vim de Rio das Ostras para cá. Congreguei lá com o pastor Robson, um grande amigo, pastor da vida, durante 6 anos. Fui para Rio das Ostras aí em 2008, quando eu saí do Rio. E aprova o Senhor, nós relutamos muito, mas o Senhor nos trouxe de volta para congregar aqui no Rio, em Marechal Hermes, com meu mentor espiritual, um homem que Deus usou para investir, me descobrir aos 16 anos, e ele me ajudou, continua me ajudando. Eu voltei a congregar com o pastor William, fomos lá incorporados ao ministério, ao presbitério da Igreja Assembleia de Deus ali em Marechal Hermes, minha esposa ao corpo diaconal, e estamos lá ajudando aquele ministério e lutando, sendo conservos junto com os irmãos. Amém? Peço desde já que os irmãos orem por nós. Nós temos muitos projetos que Deus tem trazido ao nosso coração. Eu tenho conversado com meu primo, a pastora Fernanda, quando nós estivemos aqui, foi no ano passado, Deus liberou uma palavra profética através dela no nosso coração, e como Deus tirou a gente da zona de conforto, mexeu em tudo. Nós ainda não entendemos tudo aquilo que Deus está trazendo, o caminho que Deus está nos conduzindo, mas nós estamos certos que o Senhor está conosco e Ele vai nos dar graça, força e sustento. Amém? Bom, queridos, quando o Márcio me trouxe o tema desta noite, eu fiquei maravilhado.
Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Pode abrir comigo rapidamente lá. Márcio, aquele louvor que o coral cantou aqui, acho que foi o terceiro louvor. Louvar. Dá uma porta aí. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. O coral cantava esse hino. Eu sei que os irmãos sentiram uma atmosfera muito forte. O céu desceu. Deus vai fazer algo com esse louvor aqui, né, hoje? Segura aí. Eu creio. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará essas coisas. Na versão NVI que você pode estar lendo, está tudo visto, dando a ideia de totalidade. Quando eu estava lendo esse texto, me veio algumas indagações. Os vencedores herdarão tudo isso, todas essas coisas. Mas para ser vencedor é necessário fazer o quê? Lutar. Guerrear. E aí me veio algumas perguntas. Quem são esses vencedores? A qual o texto de Apocalipse, no capítulo 21, se refere. Quem são esses vencedores? O que fazer para ser um vencedor? E o que é tudo isso? O que são essas coisas que a palavra do Senhor promete para nós? Amém? Nós, os vencedores, que iremos conquistar, que iremos herdar. O que são essas coisas, afinal? Porque nós lemos o texto e não ficamos apenas com esse versículo que diz: os vencedores herdarão tudo isso. E nós começamos a indagar e a perscrutar todo o texto e analisar o contexto dessa palavra que fala que os vencedores. E eu me identifico como vencedor, você se identifica como vencedor. Mas o texto também fala, dá uma ideia também de final, porque os vencedores herdarão tudo isso. Ponto, dá a ideia de que a batalha ela chega a um fim. O texto nos remete que esse momento é um momento de conclusão. E um momento onde os vencedores serão o quê? Premiados. Serão o quê? Contemplados com premiações. Glória a Deus. Só que a tônica é: eu preciso estar numa condição de vencedor. O que eu preciso para vencer? Na verdade, nós temos muitas batalhas para vencer e enfrentar todos os dias. Só que quando eu me meditei nessa palavra, eu comecei a analisar as guerras que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos desde quando nascemos. Desde quando nós viemos a esse mundo, nós começamos a guerrear, a lutar. Na nossa trajetória de vida, na nossa infância, guerras familiares. Nós enfrentamos guerra para conseguir concluir os nossos estudos. Nós enfrentamos guerra para conseguir estabelecer uma família debaixo do querer e da vontade de Deus. Nós enfrentamos guerra para criar os nossos filhos, para nos estabelecer como família próspera nesse mundo tão conturbado. Nós temos desafios atrás de desafios que são muitos e diversos dentro de cada contexto, de cada indivíduo. Você tem a sua guerra individual, as batalhas. E essa guerra, que certamente, glória a Deus por isso, ela vai ter um fim. Ela vai chegar um momento de conclusão, porque Deus, Ele é também chamado de Jeová Sabaoth, o Senhor que põe fim à guerra, o Senhor que põe termo à batalha. E vai chegar um momento que Ele vai dizer: chega, acabou. E Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. E quando o Espírito Santo começou a trazer
e desvendar essa palavra ao meu coração, eu me senti um tanto como João na ilha de Patmos. Porque se nós formos um pouco atrás, no capítulo 5, do mesmo livro de Apocalipse, aleluia, nós vamos ver no capítulo 5, versículo 1 diante, diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Diga, selado. Selado. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quando comecei a refletir um pouco das batalhas e guerras que nós enfrentamos individualmente, que nós enfrentamos como família, que nós enfrentamos como igreja, que nós enfrentamos como nação, quando comecei a meditar a grandeza e as lutas que enfrentamos, e que as gerações passadas enfrentaram, e que outros povos e outros irmãos nossos que estão em contexto, talvez não com certeza, muito mais tensos e muito mais difíceis do que nós. Irmãos que estão na África, por exemplo, em países que é proibido fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. E quando eu comecei a meditar nessa visão holística e total do que é essa batalha, do que é essa guerra, eu me senti um pouco como João quando ele se depara com essa visão e ele vê o livro fechado e os 7 selos. E aí o anjo proclama: quem é digno de abrir o livro dos seus 7 selos? E no versículo 3 fala: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Nem mesmo Moisés, nem mesmo Elias, nem mesmo Isaías, nem mesmo Davi, nem mesmo os grandes profetas e homens, nem mesmo Samuel, a quem Deus deu testemunho dele, nem mesmo Daniel, homem justo, digno, um homem exemplar, um homem que rejeitava todas as propostas que vinham até ele. O texto fala que não havia ninguém no céu nem na terra que fosse digno de abrir esse livro. Mas quando eu meditava nesse texto, o Espírito Santo começou a falar comigo que em um momento passado, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, fala que no ano que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele começa a descrever a glória de Deus. Ele começa a falar que ali havia serafins que rodeavam o trono. E esses serafins tinham 6 asas, 2 cobriam os ossos, 2 os pés, 2 os seus corpos, com 2 voavam. E ele cai em terra e fala: pobre de mim, porque vi a glória de Deus. Mas eu sou um homem de lábios impuros, e estou no meio de uma geração de impuros lábios. Eu estou no meio de uma geração corrompida, e Deus agora, Ele me dá a graça de contemplar a sua majestade, a sua glória. Deus. Mas o texto fala em diante que veio um serafim enviado por Deus com uma tenaz de fogo e foi até os lábios de Isaías e arrancou a iniquidade dele. E sabe por que Deus arrancou a iniquidade de Isaías? Porque Deus nos ama. Diga de Deus me ama. Me ama. Apocalipse no capítulo 1, vai lá comigo no versículo 3, versículo 5, parte B, C, diz: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. Eu vou ler novamente: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. Isaías, quando contemplou a glória de Deus lá há 700 e poucos anos antes de Jesus vir a este mundo, o pecado dele foi arrancado dos seus lábios com uma tenaz de fogo. Mas aqui no texto de Apocalipse fala que todos nós, ao aceitarmos o plano de salvação de Jesus para as nossas vidas, a confessarmos Jesus como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, a crermos conforme a palavra diz em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em outro nome há no céu,
nem na terra e nem debaixo da terra, pela qual importa que sejamos salvos. E quando você que está aqui, querido, você que foi convidado para participar dessa festa maravilhosa, você que com certeza, assim como eu, enfrenta muitas batalhas, muitas lutas. Talvez você tenha entrado de um coração apertado, angustiado, mas quando os louvores começaram a ser ecoados, a sua alma começou a ser cheia de um gozo, de um regozijo, que quem sabe talvez você nunca havia sentido na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa alegria que você sentiu, esse toque dessa graça que você talvez não consegue nem explicar, ela pode ser constante, eterna para a sua vida. Glória a Deus. Basta que apenas você creia e confesse: eu creio que existe só apenas um nome que pode me reconciliar com o Pai. Porque só existe um que pode reconciliar você com o Pai e eliminar todo o peso do pecado e toda a sentença de maldição que possa haver contra a sua vida. Isaías teve essa oportunidade, ele viu a glória de Deus e ele foi tocado e o seu pecado foi arrancado. João, quando também começa a contemplar a glória de Deus, ele fala: Ele nos ama. Oh. Ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados. Mas voltando ao que eu estava falando sobre essa luta e essa guerra que nós enfrentamos. Quando João contemplou o livro, voltando para Apocalipse no capítulo 5, quando nós vamos seguir adiante, nós vemos que João ficou aterrorizado, trêmulo e com medo, porque apesar de ele ter visto uma coisa gloriosa, ele sabia que o significado daquele livro fechado e selado com 7 selos era terrível. Porque o fato do livro estar selado significava que a vida eterna e a plenitude da graça de Deus não poderia nos alcançar. Que o fato daquele livro estar selado e ninguém poder abrir, o fato era que a graça, os 7 Espíritos de Deus, que significa a plenitude do poder de Deus, a plenitude do poder de Deus que nos resgatou na cruz do Calvário. Porque quando Jesus bradou na cruz do Calvário, o texto vai falar que o véu do templo se rasgou, e aqueles que não tinham ter acesso até o Senhor, começaram a poder ter acesso, começaram a poder chegar diante do Senhor, e foram receber o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. João, quando contemplava esse livro, ele ficou trêmulo. Quando ele vê que o livro estava fechado com 7 selos, e o anjo fala: nem no céu, nem na terra, não existe ninguém digno de abrir esse livro. O versículo 4 fala: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, e nem de olhar para ele. Mas surgiu uma boa notícia. Como é o tema dessa noite? Você veio para um lugar para receber uma boa notícia, porque o Evangelho significa boa notícia, boas novas. Vira para o seu irmão da direita, me permita te incomodar um pouquinho, e fala assim: eu tenho uma boa notícia para você. O tema dessa noite já é uma boa notícia. Os vencedores herdarão alguma coisa? Um pouco? Não, herdarão todas as coisas. Os vencedores herdarão todas as coisas. Meu querido, vale a pena. Márcio, vale a pena cada esforço. Vale a pena cada lágrima derramada diante do altar. Vale a pena cada dia que nós sacrificamos, que nós renunciamos. Porque quando nós vemos uma vida sendo tocada, quando nós vemos uma pessoa sendo resgatada, quando nós somos tocados pela graça, nós nos lembramos que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus de todas as coisas. Mas então um dos anciãos veio até João com uma boa notícia: não chore. Aí veio a boa notícia: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E os seus 7 selos foram desselados, foram destravados. E veio uma outra boa notícia: depois de um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos.
Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O véu do tempo se rasgou. O homem passou a ter o direito à vida eterna. João 10:10 fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que todos vocês tenham vida. Mas que vida é essa? Vida na plenitude, vida na totalidade, vida em abundância. A vida que o Senhor sonhou para nós, a vida que o Senhor planejou para nós. Essa vida que Ele veio nos conceder. Só que Deus, Ele gosta de nos surpreender. Um dia nós fomos roubados. Um dia essa vida foi usurpada de nós. Pelos nossos próprios erros. Porque negligenciamos. Porque o pecado entrou no mundo por causa da negligência, da desobediência. Não é diferente dos nossos dias. Mas quando nós atentamos para a voz de Deus, quando Deus chega até nós e nos dá uma oportunidade como Ele deu para Isaías, e nós temos a mesma nobreza e atitude de nos rendermos a Ele, de nos curvarmos a Ele e dizer: eu, Marcelo, sou eu que estou falando, eu me rendo. Quando nós temos a nobreza de chegar diante do Senhor e falar: eu me rendo, eu estava no caminho contrário, eu peguei uma rota de colisão, mas porque o Senhor me ama, porque o Senhor me ama, o Senhor pode me libertar dos meus pecados e me fazer um vencedor. Porque o Senhor já abriu. Nem no céu nem na terra tinha alguém digno, mas o Senhor se fez digno quando se humilhou até a morte, quando abriu mão de toda a sua glória e aceitou vir a este mundo para morrer por mim, pecador, para morrer por você, pecador. No momento em que Ele foi até a cruz, vencendo todas as lutas e guerras que se levantaram contra Ele. Meu Deus! Porque Jesus enfrentou muitas lutas, tantas guerras e tantas angústias, que Lucas fala aqui dos seus poros esvaía sangue. Mas Ele perseverou até o fim. E quando Ele teve vontade de desistir, você sabia que Jesus teve vontade de desistir? Às vezes quando você pensa aí, eu vou desistir, não dá para continuar pelejando nesse coral, vou falar com o pastor Joaquim, obrigado. Aí você fala: Senhor, você já fez a sua vontade. Aleluia. Aleluia. Não, eu estou fazendo faculdade, eu estou trabalhando, eu estou estudando muito, eu estou sem tempo. Acho que não vai dar para participar do coral esse ano. Márcio, isso aí não dá, me desculpa, me perdoa. Mas você recebe uma palavra de ânimo, vai dar sim, você vai romper, você vai ultrapassar tudo isso. Aleluia. Vale a pena. Quando nós nos rendemos ao propósito de Deus, quando nos rendemos como Isaías se rendeu diante da glória de Deus, no princípio contigo, o Senhor Ele vem com o teu fogo e nos purifica. Ele vem com o teu sangue e nos resgata. Ele vem com a sua ação de amor e graça. Ele transforma as nossas vidas. Ele muda as circunstâncias. Porque Ele tem poder para fazer tudo isso. Lá em Isaías, no capítulo 6, não vou abrir lá para nós não tomarmos muito tempo, fala que após Isaías ter essa experiência, o texto narra que veio uma voz dos céus e declarou assim, um pouco parecido com o contexto de Apocalipse 5. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E fala que Jesus declarou: eis-me aqui, envia-me. Quando Jesus aceitou esse chamado de morrer por nós na cruz, quando Jesus aceitou esse chamado de nos resgatar, de nos dar a oportunidade de nos tornarmos vencedores e herdeiros de todas as coisas. Jesus nos fez herdeiro de todas as coisas. Quando Jesus cria o mundo, e lá no Jardim do Éden, Deus fala: Adão é teu, toma, governa sobre tudo. Nós fomos usurpados. E agora Jesus ele vem com a missão de resgatar. O profeta Amós, não me lembro exatamente o texto, ele fala que a glória da segunda casa, aliás, o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, se não me engano,
fala que a glória da segunda casa é maior do que? Lá no Éden, Deus deu a terra para o homem. Governa sobre tudo. É de vocês. Sejam felizes, sejam fecundos, sejam prósperos. Após o homem ser usurpado, após o homem ser roubado, Jesus aceitou a proposta de vir nos resgatar. Eu vou resgatar. Por isso que João, quando ele declara e recebe a revelação no livro de Apocalipse, capítulo 1:3, fala que por amor, Ele nos amou, Ele nos libertou pelo seu sangue, porque Ele foi capaz de se humilhar até a morte para nos resgatar. Ah, meu querido, mas quando Ele morreu na cruz, Ele não veio simplesmente resgatar a terra e te dar. Além de te dar a terra de volta, além de falar, aqui, a terra é minha. Porque quando Jesus, querido, eu quero te falar algo. Talvez você já saiba, mas se você já sabe, você vai ouvir novamente. Se você não sabe, você vai aprender. Você sabia que lá no céu Jesus é homem? É um homem Deus sentado à destra do Pai. E quando ele estava no céu, ele se esvaziou da sua glória e veio para a terra. Como Deus homem. Mas quando ele sobe para o céu, ele sobe como homem Deus. Ele desce como Deus homem. Mas quando ele sobe como homem Deus. Porque quando ele desce a terra, ele desce a terra como representante dos céus para nos resgatar. Ele desce como um embaixador dos céus para nos tirar do lamaçal do pecado. Mas quando ele sobe para os céus, ele sobe como Deus humanizado. Ele se assenta à destra de Deus como homem para reinar nos céus sobre todas as coisas como homem. E quando ele estava na terra, ele tratava das coisas dos céus com os homens aqui na terra. Mas agora ele está nos céus, tratando das coisas da terra lá nos céus. Você pode repetir isso comigo? Quando ele veio da terra, ele veio tratar das coisas dos céus aqui na terra. Mas agora ele está nos céus, tratando das coisas da terra lá nos céus. E ele é sumo sacerdote, dia e noite. E todas as vezes que o diabo vai te atacar, por amor, ele fala aqui: eu derramei a minha alma na cruz do Calvário. Satanás, parte em retirada. Porque esse para mim é como o Josué, o sumo sacerdote. Ele é um tição tirado do fogo. Eu tratei ele com amor. Eu redimi. Eu tratei ele com graça. Eu resgatei com cordas de amor. Você foi resgatado, querido. E se você ainda não foi, as cordas de amor, os tentáculos da graça estão sobre este lugar. E Ele quer tirar sua vida do lamaçal do pecado. Ele quer restaurar sua família. Ele quer te dar uma nova história, querido. Ele quer fazer de nós embaixadores. Sabe o que é o mais especial? Aleluia. Quando ele foi para os céus, você pensou que ia ficar barato. Ele falou: eu vou para os céus e vou representar você lá nos céus. Só que tem uma coisa: agora quem vai me representar aqui na terra são vocês. Nós representamos o reino dos céus. Você tem ideia da grandeza? Deus fala para o diabo: tá bom, você usurpou a terra, né? Você enganou o homem. Você contou historinha fiada para ludibriar o homem. Portanto, por causa do meu amor, eu resgato o homem, todo aquele que crê em mim. Todo aquele que me confessar diante dos homens e diante de Deus, eu confessarei o seu nome, o nome dele diante do meu Pai que está nos céus. E tem mais uma coisa: a partir de então, quando esse ou aquele reconhecer, assim como Isaías reconheceu que ele estava numa condição deplorável, mas ele queria mudar a sua história. Quando esse reconhecer e for tocado pela minha graça, eu os darei poder de serem chamados filhos de Deus. E sabe de uma coisa? Eu não vou somente resgatar a terra, eu não vou somente fazer deles prósperos, eu não vou somente dar a eles a condição de ter uma família próspera, amém? De ter 10 milhões na conta para prosperar e para patrocinar a obra de missões na África. Não vou fazer deles apenas embaixadores e prolíferos dessa terra. Eu vou dar o reino dos céus. Lembra daquele trono que você tentou usurpar? Como diz Isaías 14, fala que ele diz com aquela soberba: eu subirei até um lugar alto e me assentarei, serei além, maior do que o Supremo. E Deus fala para Satanás: está vendo esse lugar que você queria? Eu vou dar para o homem. É isso. Aleluia.
Apocalipse 21:7 fala, você herdará o quê? Todas. Quando Jesus fala todas as coisas, ele fala tudo mesmo. Uma das cartas do Senhor a uma das igrejas da Ásia, o texto vai narrar, eu estou procurando qual é essa igreja. Só um minutinho. Colossenses 1:13. Aqui Apocalipse também está falando, mas vamos ler Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus! Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Mas o texto aqui de Apocalipse, no capítulo 2, a uma das igrejas da Ásia, depois você lê com cuidado em casa, fala que ao que vencer, partirei coluna na cidade do meu Deus. 3:12. Isso. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali sairá jamais. Olha só que coisa gloriosa. Para outra igreja da Ásia, ele fala, aquele que o vencer, dar-te-ei que se assente. Irmãos, pense nisso. Dar-te-ei que se assente no meu trono. Apocalipse 3:21. Obrigado, queridos. Ao vencedor darei direito de assentar-se comigo no meu trono. Olha que bofetada. Deus fala assim, você, imagine, lá na eternidade, hein, Luiz? O Senhor assim, eu vou passear um pouco pelas galáxias, eu, meus serafins, querubins, Luiz, juntamente com a igreja Jesus à porta, governa aí um pouquinho aí a terra aí, está sob os seus cuidados. Estou viajando, claro, querido. Só que a glória é tão excelente que o apóstolo Paulo fala, ó, calma. As aflições que vocês estão passando, os desafios que vocês estão enfrentando, não se comparam com a glória que será revelada na minha e na sua vida, querido. Eia, acalma o teu coração. Tem glória para a sua vida, meu querido. Você é herdeiro, co-herdeiro de todas as coisas. Você é embaixador do reino dos céus. Mas o que eu preciso fazer para vencer? E eu já estou terminando. Hebreus capítulo 2. Aleluia. Versículo 3. Diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Vira para o seu irmão e fala assim, como você vai escapar? Como escaparemos nós se negligenciarmos o que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? Como
escaparemos nós? Quando Pedro começa a pregar o seu primeiro sermão, após o dia de Pentecoste, para a geração de assassinos, uma geração de adúlteros, uma geração profana, uma geração que desfrutaram dos milagres de Jesus, uma geração que havia visto o morto ressuscitar, uma geração que havia visto o paralítico andar, uma geração que tinha contemplado os grandes milagres da multiplicação dos pães e peixes. Muitos desses que tinham contemplado todas essas coisas estavam lá no dia de Pentecostes. Não estavam todos, é claro, mas muitos desses estavam lá. E principalmente muitos dos que estavam no dia da crucificação e clamaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. E quando Pedro chega no Espírito Santo, após a graça de Deus descer através do Espírito Santo, ele começa a pregar um duro sermão e confrontar aquela geração que ali estava, aqueles homens e mulheres que ali estavam. Veio sobre aqueles homens um despertamento, tal qual veio sobre Isaías quando ele contempla a glória de Deus. E eles também tiveram uma atitude nobre. Eles reconheceram que eles estavam numa condição muito difícil. E quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram: Pedro, e agora? Os nossos olhos se abriram e nós enxergamos com clareza que nós somos pecadores. E nós enxergamos que não tem escape. O que iremos fazer então, se nós consentimos na crucificação de um homem injusto, e mais além de ser um homem injusto, um homem Deus enviado para me salvar, e eu pedi para que o crucificasse? Quando eles entenderam o que eles haviam feito, e a seriedade, a gravidade desse fato, eles ficaram aflitos. E Pedro fala: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Você quer ser um vencedor? Você quer chegar nesse dia em que o Senhor Jesus vai chegar diante de você? Vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o reino que vos foi prometido e foi preparado antes da fundação do mundo. Você quer ouvir isso do seu Senhor? Não negligencie aquilo que Jesus fez por você na cruz. Não despreze o sacrifício que foi feito naquela cruz pela sua vida. Não despreze todo o investimento do Senhor na sua vida. Há mais de 2000 anos, anjos que ministram para livrar o homem. Desde quando você nasceu, o Senhor está ministrando na sua vida. Ele tem um plano novo para você. Ele tem uma nova história. E quando esses homens enxergaram isso, eles se perguntaram: o que iremos fazer? Pedro fala: arrependimento. Vocês precisam dar meia volta e seguir um outro caminho. O caminho da cruz, o caminho da redenção, o caminho da salvação, o caminho da justificação, o caminho da libertação, o caminho da redenção em Cristo, o caminho onde o Senhor vai te estabelecer glória sobre a sua vida e te fará herdeiro e co-herdeiro de todas as coisas. E após Pedro falar isso, aqueles homens creram e aceitaram o Senhor. E o texto mais adiante fala, Pedro mais adiante fala que após eles se arrependerem e receberem o perdão dos pecados, eles receberiam um dom do Espírito Santo. Eles receberiam a vida de Deus, a vida que Jesus já tinha falado: eu vim para que vocês tenham vida abundante. Em João capítulo 6 fala que aquele que comer do meu pão, do meu corpo que eu como, aquele que beber da água que eu der, esse terá vida em si. E não é qualquer vida, é vida eterna. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Lute, guerreie, não desista. Louve ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Como Abacuque fez quando ele recebeu aquela notícia: olha, as coisas não vão melhorar. Abacuque, afinal, na verdade, as coisas vão piorar. A resposta que eu tenho do seu clamor não é boa. Mas o profeta Abacuque falou: não importa, todavia eu me alegrarei. Você pode se colocar de pé, por favor? Todavia eu exaltarei. Todavia eu glorificarei. Mas por quê? Porque Ele já me deu todas as coisas. Porque eu vou me alegrar quando o caos é anunciado. Porque eu vou me alegrar quando a situação está difícil, quando tem desafios diante de mim.
porque Ele já me fez um vencedor em todas as coisas. E Abacuque estava tão certo disso, que ele declara: o Senhor me fará andar em lugares altos. Então eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei. Eu cantarei salmos e hinos de louvor. Porque afinal de contas está sendo preparado moradas. Afinal de contas o Senhor tem coroa de vida. Então eu exultarei ao Senhor da minha salvação. E se Deus não trouxer o milagre que eu preciso, e se Deus não romper com as batalhas que eu estou enfrentando na hora que eu quero, porque às vezes nós queremos que Deus nos dê vitória naquele momento, nós queremos que as coisas mudem naquele momento, mas às vezes Deus vai falar para você: espera, aguarda um pouco, não vai mudar agora, ainda vai piorar um pouco, mas eu sei quem tem o crido. Você é vencedor. E Abacuque fala: eu vou andar em lugares altos, como a costa. Ela procura o lugar mais alto. A tempestade começa a bater no cume do monte. As ondas, as nuvens, melhor dizendo, tempestuosa descem. E ela fica lá no pico das montanhas. Para quem já teve a oportunidade de subir montanhas altas, serras, quem já subiu muito para Teresópolis, já teve essa experiência. Você está lá no alto da montanha e está aquele sol, aquele céu de brigadeiro maravilhoso, que você vê assim de longe, aquele olhar privilegiado. Mas de repente você começa a descer, quando vai chegando no cume da montanha, bate aquela tempestade. Na verdade a tempestade já estava ali. Ela já tinha se armado, a chuva, raios, trovoadas e vento. Só que lá em cima estava tudo na tranquilidade. E Abacuque falou: tudo bem, eu sei que o Senhor vai me levar para um lugar privilegiado. Eu sei que Ele vai firmar meus pés sobre uma rocha. Porque eu preciso vencer. Ele me fará um vencedor. Eu exultarei, eu me alegrarei, exaltarei. Ele me concederá a vitória. Ele me fará mais vencedor em todas as coisas. Ainda que se levante a guerra, ainda que se levante homens contra mim, ainda que se levante exércitos contra mim, o meu coração não temerá, porque o Senhor é minha luz, a minha salvação. Ele é meu escudo, Ele é meu broquel. Você pode começar a declarar isso, querido. Eu convido a você nessa noite a começar a declarar os salmos do Senhor. Comece a declarar os salmos do Senhor. Eu sei que você conhece algum salmo, hoje foi entoado um deles. Nada me faltará. O Senhor está comigo. Adora o nome do Senhor. Eu quero te dar 30 segundos aí, para você levantar as suas mãos e bendizer a Deus, Pai. Oh, Santo de Israel, Tu és digno. Nós te louvamos por tão grande salvação, porque nós não éramos dignos, nós não éramos aceitos, mas quando o Senhor Jesus na cruz do Calvário rasgou o véu, nós somos recebidos, nós recebemos a graça, o direito de sermos teus filhos. Oh, nós te bendizemos, ó brilhante estrela da manhã, ó grandioso Deus, Pai eterno. Bendito seja o Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso escudo. Tu és aquele que peleja com mão forte e traz salvamento. Tu és aquele que livra a nossa casa, Senhor, da tormenta. Tu és aquele que envia anjos para ministrar ao nosso favor. Que nesta noite, Senhor, os teus filhos venham vencer batalhas. Que nessa noite todos os teus filhos estão aqui louvando e bendizendo o teu nome. Envia anjos guerreiros para guerrear as guerras dos teus servos, Pai. Oh, Santo de Israel, começa a pelejar na causa dos teus filhos. Senhor, distribui vitória, distribui triunfo, libera, Senhor, os decretos favoráveis a favor da tua igreja nesta noite. Glorificado seja o nome santo do Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de exaltação. Aleluia.